Os fundos de hospitais são fundos de investimentos imobiliários focados em alugar hospitais, através de contratos de longo prazo, podendo chegar até 20 anos. Como os contratos de aluguel de hospitais são de longo prazo e contam com uma multa pesada de rescisão, esses fundos são tidos como mais seguros. No entanto, em caso de vacância, ou seja, o imóvel ficar vago e por consequência gerar apenas gastos com manutenção sem gerar receitas e por conta disso o fundo pode ficar seriamente prejudicado. Geralmente, a gestão desse tipo de fundo imobiliário é do tipo passivo e os retornos costumam se manter estáveis. Porém, no Brasil este tipo de fundo ainda não é muito popular, existindo poucas opções para os investidores. Todos os fundos de investimentos funcionam através da aplicação do patrimônio do fundo em determinado tipo de ativo. Essas aplicações são realizadas pelos gestores dos fundos, que analisam o mercado e escolhem os melhores ativos. Os investidores são chamados de cotistas e não possuem nenhum poder de decisão em relação às aplicações. Os FIs de hospitais foram criados como uma maneira de levar capital para o segmento da saúde. Entretanto, esse tipo de fundo de investimento ainda não se popularizou, logo, existem poucos fundos de hospitais disponíveis. De maneira geral, os fundos de investimentos conseguem lucros por duas vias. Sendo a primeira, valorização do imóvel. Neste caso, o fundo espera a valorização do imóvel e então faz a sua venda. E a segunda maneira, geração de renda. A geração de renda ocorre por meio do aluguel cobrado pelos imóveis. Normalmente, os fundos de hospitais optam pela geração de renda para os cotistas. Desse modo, raramente ocorre a venda de um imóvel e a renda derivada de aluguéis pode ocorrer de duas maneiras distintas. O primeiro é o aluguel mínimo. Cobrança de aluguel mínimo ocorre por meio de um valor fixo em contrato e reajuste anual, e a segunda é o aluguel percentual. Neste caso, um percentual é cobrado em cima do faturamento do hospital. Geralmente aumenta. E, como os contratos possuem prazos longos, em torno de 10 anos ou mais, e contam com uma multa pesada de rescisão, existe uma certa segurança dos FIs de hospital. Afinal de contas, se comparados a outros tipos de fundos, os FIs de hospital possuem menos chances de ficar em vacância. Outro detalhe importante sobre o funcionamento dos fundos de hospital é que eles são obrigados por lei a compartilhar 95% dos seus lucros mensais com os cotistas. Ou seja, os investidores estão sempre recebendo a parte dos lucros de maneira proporcional à quantidade de cotas adquiridas. Gostou? Curte, comenta e compartilha.